Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal BLinux. Meu nome é Cláudio e nós vamos falar sobre Linux. E hoje o tema é: Linux é grátis? Então Linux presta? Mas antes de começar esse vídeo, já vou logo recomendando a vocês ir no canal BLinux e dar uma olhadinha lá que nós temos um vídeo acerca do que é o Linux e o que não é o Linux. Assista o vídeo e se você gostar, dá o seu joinha, se inscreve no canal e, por favor, faz os seus comentários. Aí não esqueça, tem um sininho lá, clica no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Mas hoje o assunto é bem legal, o assunto é bem bacana. Afinal de contas, Linux, ele é de graça? Linux não tem custo algum? Linux é um software que você faz o download pela internet, não paga nada, não tem custo algum. Então, muitas pessoas perguntam: por que é de graça? Afinal de contas, esse software ele é bom? Por quê? Porque normalmente quando você compra um software, você paga pelo software, então você tem todo um suporte pelo software, você tem uma empresa por trás do software e isso lhe dá uma certa segurança. Naturalmente, quando o Linux começou a ficar popular nas empresas, os profissionais começaram a utilizar esse software, surgiu uma pergunta muito interessante. Afinal de contas, o fato de um software ser grátis, ou seja, eu vou até um provedor, faço um download, ou obtenho na época, quando a internet ainda não tinha os recursos que nós temos hoje, então você comprava um DVD do Linux e pagava só o valor do DVD, o software em si você não pagava. Então o fato do Linux custar praticamente um valor irrisório diante do cenário de softwares proprietários que executavam funções semelhantes, mas eram pagos, isto surgiu uma grande dúvida para muitas pessoas. O Linux é um software bom porque ele é de graça? Mas eu vou dizer para você que o Linux nunca foi de graça, como a maioria das pessoas pensam. Na verdade, o Linux ele é livre. O que é um software livre? Significa que no software possui programas e esses programas eles estão abertos, eu posso ver o código-fonte desses programas. Diferente de um programa proprietário, como por exemplo o Unix, que eu falei no outro vídeo, também o Windows, não poderia deixar de mencionar o Windows, são softwares proprietários. Significa que o desenvolvedor, o fabricante desse software, projetou o software, criou os códigos e patenteou esses códigos. Ninguém tem acesso a esses códigos-fontes, às linhas originais de programação. E no caso do Linux, por ele ser um software livre, por ele participar de uma comunidade de software livres, você pode mexer no código do Linux, você pode obter uma distribuição, mexer nesses códigos e por isso o Linux ele é livre. Ah tá, mas aí você vai me dizer: poxa, se eu for hoje aqui na internet e fazer um download, eu obtenho qualquer tipo de distribuição. Ela desce direto no meu computador e eu não vou pagar nada. Sim, é verdade, é bem verdade que você pode obter sim um Linux gratuitamente através de um download. Mas o software em si, a filosofia do software em si, nunca previu que ele fosse gratuito. O que acontece? Assim como todos os softwares, existe uma licença de uso do software. Quando você adquire, por exemplo, um software proprietário, junto com esse software vem uma licença de uso, onde estão as regras de uso desse software. E no caso,
você vai ler ali a licença de uso e você vai perceber, por exemplo, que você não pode comprar um software e dar uma cópia desse software para o seu vizinho. Você não pode comprar um software para um computador e instalar em 10 computadores. Você não pode modificar esse software e você não pode comercializar partes desses softwares. Como fica o caso do Linux? Como que o Linux se encaixa nesse modelo em que envolve o software e um licenciamento? É lógico que o Linux também tem um sistema de licenciamento. O Linux possui uma licença de uso e essa licença de uso também define as regras do Linux. Como todo bom software, o Linux não deixaria de ter uma licença de uso. E qual é essa licença de uso? No caso do Linux, a licença de uso é chamada GPL, Licença Pública Geral. Licença Pública Geral. O que é essa licença? Ela define os parâmetros aos quais o Linux será desenvolvido, o Linux será empacotado e será distribuído. E como que funciona essa licença? O fato é que o Linux ele é um software livre, de códigos abertos. O que pode acontecer? Uma pessoa tomar posse desses códigos, fazer uma modificação ou mesmo não fazer nenhuma modificação, colocar no seu produto, vender. O Linux possui uma licença de uso. E essa licença de uso determina como é que o Linux é utilizado. E o que determina essa licença? Determina que todo programador que quiser fazer parte do projeto, ele precisa doar esses códigos. Ele precisa doar todos os direitos do código para o licenciamento, para que o software seja livre. E a pessoa que pega esses códigos, seguindo a licença de uso do Linux, ela pode modificar esses códigos, porém, ela tem que fazer menção do autor original do código que ela está fazendo alteração. Muito bem. Aí você diz assim, tá, legal. E aonde que entra a parte que não é grátis? Ocorre que você pode pegar um código, você pode fazer modificações no código, customizar, desenvolver uma plataforma sua e você pode vender essa distribuição que contém essa otimização para uma empresa e cobrar a venda dessa otimização e cobrar o suporte dessa otimização. Porém, a licença de uso diz que você precisa disponibilizar esses códigos, essas alterações, para que todos tenham acesso, ao público em geral. E existe até um prazo para isso, de no máximo 3 anos. Então, hoje o mercado possui algumas distribuições que são pagas. Mas isso, as distribuições, nós vamos falar em outro vídeo. Então agora você sabe que o Linux não é grátis como você pensava. Ele é livre e que existe uma licença que regulamenta o uso do Linux. E também agora você sabe que existe algumas distribuições e desenvolvedores que vão cobrar um valor pelo trabalho que eles vão fazer e a distribuição e o suporte em algumas distribuições Linux. Assim, eu espero ter esclarecido esta questão se o Linux é grátis e se porque ele é grátis é ou não é bom. Na verdade, ele é grátis em algumas circunstâncias. E é sim um software muito bom, de uma boa qualidade e muitas empresas de grande porte, de renomes conhecidas no mundo inteiro, fazem uso do Linux há muito tempo, todos os dias. E se você se interessou sobre o assunto acerca da licença do Linux e gostaria de se aprofundar mais, dá uma olhadinha lá nas descrições. Eu vou deixar um link para uns outros locais aonde você vai encontrar mais informações acerca da licença do Linux. Um grande abraço.